Bom dia, estamos chegados ao 21º domingo do Tempo Comum, que acontece neste dia, no dia 21 de agosto de 2022. As leituras deste domingo têm o caráter da universalidade. O Salmo começa por dar realmente esse bonito tom, que é: ide por todo o mundo e anunciai a boa nova. É um Salmo 116, que é o salmo mais pequenino da Bíblia, só tem 2 versículos e é realmente de uma beleza extraordinária, porque toda a gente sabe cantar. Ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho. Nova, tem muitas outras versões também. A primeira leitura, tirada do livro de Isaías, capítulo 66, versículos 18 a 21, apresenta-nos realmente que o Senhor vai reunir todas as nações para que venham contemplar a sua glória. E vem de todas as nações. Apresenta-se aqui os nomes que fazem referência à partilha da terra pelas várias nações, que está no capítulo, que está no livro do Gênesis. As nações são Tarsis, Fut, Lud, Mozoque, Ros, Tubal e Javã e as ilhas remotas. Portanto, esta gente virão de todo lado, dizem, em carros, em liteiras, em cavalos, em mulas, em dromedários, até ao meu santo monte em Jerusalém, diz o Senhor. E também escolherei alguns deles para sacerdotes e levitas. Esta leitura, pois, para os israelitas, tornou-se o princípio da sua abertura à universalidade. Eles, no princípio, julgavam que eram os únicos, que eram os melhores, mas tiveram a experiência dos outros povos pagãos, dos outros povos chamados também bárbaros, com a experiência no exílio da Babilónia, que viram que, afinal, entre os outros povos, entre os estrangeiros, também há muito de bom. Portanto, eles não são de facto o melhor. E se eles estavam a ter aquele exílio, era sinal de que, enfim, foram pecadores. Portanto, não foram assim tão bons quanto se imaginavam. Portanto, esta primeira leitura já é do Antigo Testamento, apresentando-nos realmente essa perspectiva. A segunda leitura, que é da Carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículos 5 a 13, pois já não é aquele tema do domingo passado em que preparava os cristãos para as lutas e as adversidades da vida, mas antes os destinatários desta carta agora são os cristãos provados por muitas dificuldades, mas também que se questionam porque é que nós, que nos temos portado bem, somos atingidos por tantas desgraças. Porque é que o vizinho que não respeita qualquer princípio tem sucesso, tem arte? Portanto, a leitura procura então encontrar uma explicação para estes factos e serve-se de um exemplo tomado da vida familiar, que é, por exemplo, um pai que quer que o seu filho seja bem bom, bem melhor, e por isso às vezes o castiga mais, não porque não gosta dele, mas porque quer que ele seja mais perfeito. Portanto, às vezes o pai usa de mais exigência com o seu próprio filho do que com outros. E por isso é que também Deus é nosso Pai, por isso é que Deus também não é Ele que nos manda as desgraças e os sofrimentos, mas a partir disso nos quer realmente purificar e tornar melhores em nossa vida. O que a leitura nos quer dizer, portanto, é que Deus se serve até dos acontecimentos dolorosos que nos acontecem para nos ajudar a melhorar, para nos impelir a ser mais generosos, mais sensíveis, menos autocomplacentes com o nosso egoísmo. E vem o Evangelho de São Mateus, no capítulo 13, e que nos fala que Jesus se dirigia para Jerusalém e ensinava nas cidades e nas aldeias por onde passava.
E então houve alguém que lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Esta pergunta é uma pergunta que não se faz. É uma pergunta mal feita. São poucos os que se salvam. Porque alguns rabinos daquele tempo ensinavam que todo o povo de Deus tomaria parte no banquete do reino. Mas outros diziam que não são assim muitos os que... São muito mais os que se perdem do que os que se salvam. Tal como um rio é maior do que uma gota d'água. Ora, portanto, Jesus não responde à pergunta porque ela é uma falsa pergunta. Ela é uma falsa pergunta. E quando a pergunta é mal feita, a resposta, seja ela qual for, será sempre incorreta ou deslocada. Se ele respondesse que sim, criava falsas seguranças. Se respondesse que não, provocaria o desânimo. Então era melhor recusar-se a fazer o papel de visionário. Ele não veio revelar números nem datas secretas, como fazem os membros de algumas seitas. Por isso, muda de conversa. Não aceita falar do fim do mundo e da salvação eterna. O que lhe interessa é esclarecer como se entra no reino de Deus, ou seja, como as pessoas se tornam seus discípulos. E por isso, para explicar isso, ele diz-nos: esforçai-vos por entrar na porta estreita. Ora, quem é que consegue entrar na porta estreita? É quem é pequeno, não é? Só quem se faz pequeno é que consegue entrar. Portanto, tem que haver esforço, tem que haver realmente renúncia a muitas coisas e, por isso, deixar de ser poderoso, dominador, grande, mas tem que se fazer pequeno e serve de todos. Portanto, grande no campo espiritual é o fariseu, presunçoso, seguro da própria santidade, melhor do que os outros, baseado nas suas boas obras. Pequeno é aquele que se sente perdido, que não sabe senão apelar à misericórdia de Deus. Só este último pode passar pela porta estreita. Então Jesus explica-se com uma parábola que é de um homem que oferece um banquete. Todos podem tomar parte nele, basta não ser grande, basta não se apresentar com pretensões, ou convencido que merece o bilhete de ingresso. Todos, naturalmente, tentam entrar. Alguns passam, mas muitos não conseguem. E a uma dada altura a porta é fechada. Então, esta é a parábola enigmática. Agora, vamos à procura do significado. O patrão é realmente Deus, como prometera pela boca do profeta Isaías. Organiza o banquete do rei. Depois, a cena divide-se em duas. Lá fora está um grupo de pessoas que querem entrar à mesma e que vocifera as suas razões, dizendo: comemos, bebemos contigo e tu ensinaste nas nossas praças. Mas o dono da casa não a abre e manda-os embora, dizendo que praticaram a iniquidade. Quem são eles? Vamos ver se os identificamos. Conheceram bem a Jesus, ouviram-no, comeram e beberam com ele. Não são, pois, pagãos, mas membros da comunidade cristã. São os que têm o seu nome escrito nos registros batismais, que escutaram o Evangelho, que participaram no banquete eucarístico. São as pessoas que acham que têm todos os papéis em ordem para poder entrar na festa, mas nada. Estão sem o único requisito indispensável, não se fizeram pequenos e nunca passarão pela porta estreita. Vejamos agora quem é que está dentro. Sentados à mesa estão os patriarcas: Abraão, Isaac, Jacó, depois todos os profetas, seguir uma multidão imensa, vinda do Oriente, do Ocidente, do Sul e do Norte. Não se diz que toda esta gente tenha conhecido ou tenha estado com Cristo. O que é certo, isso sim, é que conseguiram entrar. O que significa que passaram pela porta estreita. Enquanto que os que se julgavam com direito aos primeiros lugares ficaram de fora. É isto. Jesus usou palavras duras, é verdade, mas não o fez para dizer que muita gente vai para o inferno, não. Mas sim para pôr de sobreaviso aqueles que, pelo facto de pertencerem à comunidade cristã, estão convencidos de que são santos, são melhores, são puros, são justos, melhores que os outros. Usou expressões aterradoras porque o risco de cair nesta trágica ilusão é grave e muito concreto. E, no entanto, também há disso. Mesmo perante estas palavras tremendas, há cristãos que não cedem, não se deixam sequer tocar pela dúvida de que um dia Jesus lhes possa dizer: não vos conheço. Portanto, abrirmos-nos à mundividência cristã de aceitar toda a gente, de aceitar
que os outros não estão piores nem melhores, que Deus pode amar a todos de uma maneira incondicional, que nós afinal não teremos assim tão garantida, porque essa entrada, se não fizermos sempre o papel de nos tornarmos pequenos e servos, porque só assim se conquista o reino. Então, por hoje é tudo. Um bom domingo, uma boa reflexão sobre estes textos e até à próxima semana, se Deus quiser.